Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome poderoso de Jesus Cristo, que venha um tempo sobre a tua vida de proteção, de restauração, de prosperidade, e um tempo onde a presença de Deus encha a sua vida completamente. Oramos também para que o Senhor Deus nos abra grandes portas, portas de favor, de prosperidade, de conexões, de vida, de abundância, de fartura, de alegria. Senhor, e nós oramos, transforma cada vez mais o nosso coração. Nos encha da Tua palavra e das mudanças do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus. Fala conosco. E eu te convido, Espírito Santo, a estar aqui nessa oração, a permanecer conosco, a nos encher da Tua graça, nos encher da Tua voz poderosa, no nome de Jesus. E aonde houver trevas, aonde houver grilhões espirituais, prisões espirituais, que agora a presença do Espírito Santo desfaça essas prisões. Todo aquele que invocar o nome de Jesus agora nesse momento, que seja livre, que seja curado, que seja transformado, que seja salvo, que a vida de Deus toque em você e nunca mais você seja o mesmo. Em nome de Jesus Cristo, que essa vida de Deus entre na sua casa como águas transformadoras, como águas purificadoras, como águas carregadas de vida, e que as águas do Senhor levem embora toda a sujeira, as águas do Senhor levem embora tudo aquilo que é trevas, e que permaneça apenas Deus, Sua presença, Sua palavra aí na sua casa, no nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui com você. Para mim é um prazer. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Espero que você esteja sendo abençoado. Estamos hoje no 7º dia do nosso propósito. Estamos aqui firmes e temos declarado uma palavra profética. A palavra é: Deus vai me abrir uma grande porta. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários então. Deus vai me abrir uma grande porta. Também quero pedir que você deixe a sua curtida, por gentileza, nessa oração. Que você compartilhe com 8 pessoas. Mande para 8 amigos. Mande para familiares. Mande nas suas redes sociais. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra e precisa receber essa oração. No final da oração de hoje, eu vou orar em especial por pessoas com problemas na coluna. Vou orar, claro, pela saúde de todos, por outros problemas de saúde, mas específico hoje por problemas de coluna. Também, na oração de hoje, eu vou orar específico para que o Senhor traga provisões financeiras. Muitas pessoas têm me pedido oração pelas finanças, então eu quero hoje levantar um clamor em favor das finanças, as tuas finanças, no nome de Jesus. Amém? E eu quero começar aqui com um testemunho maravilhoso, o testemunho do Ivan. E o Ivan escreveu assim: sou de Pirambu, Sergipe, e passo essa mensagem para agradecer a transformação que Deus tem realizado em minha vida por meio do seu ministério. Minha filha foi curada de uma alergia que mesmo com exames o médico não conseguia identificar. Em uma das suas orações, o Senhor liberou uma palavra de cura e deu detalhes sobre nós. Aproximadamente 1 hora depois, a febre começou a baixar. A cabeça dela estava inflamada, bem na moleira, e era perceptível o movimento da circulação sanguínea pulsando ali. Todos os sintomas desapareceram, e até o médico, quando retornei, não soube explicar o que aconteceu. E eu também fui curado da intolerância à lactose por meio de uma palavra. Enfim, são várias bênçãos que tenho recebido de Deus por meio da sua vida.
Deus te abençoe, Ivan. Deus abençoe a tua vida e a tua casa. E também quero dar o testemunho da Rosemary. Ela escreveu assim: em abril do ano passado conheci o Senhor através de uma amiga. Olha a importância de você compartilhar. Faço todos os propósitos com você, mas o último de 14 dias foi muito profundo para mim. O Espírito Santo falou muito comigo. Estava pedindo há mais de um ano pela venda de um terreno e Deus abençoou, foi vendido. Também pedi para que meu filho arrumasse um emprego na empresa que ele tanto queria, e a porta se abriu. Que Deus te abençoe, Rosemary. Deus guarde a tua vida e a tua família. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que intervém, é um Deus que muda histórias, é um Deus que muda realidades. Você pode colocar a sua fé em Jesus. Não coloque a fé em mim. Eu sou homem, sou limitado, mas eu sirvo um Deus que é ilimitado. Eu quero convidar você a entrar nesse espírito de oração. E estamos crendo no milagre de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra. Você deve afastar das vozes dos outros quando você quiser realmente ouvir o Espírito Santo. Tem muitas vozes disputando a nossa atenção no mundo que nós vivemos. É a voz da dúvida, é a voz do medo, é a voz do mercado, é a voz dos amigos, é a voz dos influentes, enfim, há muitas vozes disputando a nossa atenção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos nos reservar para ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, fala com teu Pai em secreto. Porque nós precisamos, nos separar das vozes que estão ao nosso redor para poder ouvir a Deus com clareza. No silêncio, Deus vai falar com você. E esse momento tem que ser um momento de você desligar o celular, desligar a televisão, ir para um lugar onde é silencioso, para ali você poder ouvir a Deus. É por isso que eu costumo buscar a Deus na minha vida pela manhã cedo. E ali eu leio a Bíblia, e tenho meu tempo de oração, mas no silêncio, porque eu sei que eu preciso ouvir a Deus. Eu comentei com muitas pessoas que o tempo que eu estive morando no Rio Grande do Sul, fiquei cerca de 30 dias morando definitivo e depois retornei para São Paulo, eu fiquei quase 30 dias ouvindo Deus. Quase 30 dias. Quase 30 dias. Não que a gente não ouça Deus, mas foram 30 dias intensos onde Deus falava comigo toda manhã. Toda manhã. Eu sei que Deus fala todos os dias conosco, eu sei disso. Mas eu ouvi Deus de forma mais intensa. Eu ouvi Deus de forma mais intensa, Ele me dando conselhos, Ele renovando a minha vida, Ele me mostrando sobre o futuro e tirando coisas da minha vida, e me mostrando coisas que eu não deveria me prender e amizades que eu não deveria me prender e posicionamentos que eu deveria ter. Foi assim um tempo na minha vida precioso. Só esses 30 dias valeu a pena. Toda mudança, todos os desafios de uma adaptação e depois o retorno de volta. E eu entendo que Deus nos tira para esses tempos de retiro, podemos dizer, para nós podermos ouvir Deus com muita clareza. Nosso dia é intenso, não sei o seu dia, mas o meu ele já começa acelerado e termina acelerado. Bem, só esse final de semana eu estive ministrando em 3 cidades e fora as ministrações eu ministrei também online, aqui no YouTube, através das orações, através das palavras proféticas. E fora isso, telefone que não para, e agendamentos, e conversa, e gente me pedindo para que eu auxilie, porque isso são áreas que Deus me deu graça, de dar conselho para pessoas. Eu dou conselho para presidentes de multinacionais, eu dou conselho para gente que está em meio a dívida, a problema, e essas pessoas me procuram e eu dou direção para elas. Só que isso às vezes me sobrecarrega. E você fica muitas vezes em meio a tantos desafios, você fica em meio a tantas conversas
que se você não parar por um momento e se retirar para ouvir a Deus, você acaba perdendo muitas vezes o que Deus quer falar com você. E é incrível. Às vezes o que a gente precisa fazer é só ir à presença de Deus. Às vezes o que a gente precisa fazer é só isso, é só ir à presença de Deus. Quando você vai à presença de Deus, Ele lhe dá tranquilidade, Ele lhe dá calmaria, Ele lhe dá paz. E aquele redemoinho interior, como eu ministrei, inclusive é importante você ouvir a ministração que eu fiz hoje, às 9h30 da manhã. Eu falei muito sobre isso, que quando você entra na presença do Espírito Santo, Ele tem o poder de acalmar a tempestade dentro de você, certo? E existem 3 coisas aqui que a gente tem que considerar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, a solidão é necessária para a intimidade. É necessário. Porque quando você está no meio dos outros, quando você está no meio dos tumultos, quando você está no meio dos conflitos, você tem dificuldade de ouvir a Deus. Você tem dificuldade de parar e refletir. Então a solidão é necessária. Por isso que, sabe, algumas pausas são necessárias. Grave isso. Algumas pausas são necessárias. Porque a gente já quer ir lá, quer resolver, quer fazer, quer ligar e tem que resolver isso e tem que resolver aquilo. E às vezes, tudo que você precisa é parar e ir orar. A intimidade é necessária para a comunicação. É por isso que a intimidade é fundamental para a comunicação. Por que Deus nos coloca em família? Para que a gente tenha intimidade com os nossos. E nessa intimidade tem comunicação. Tem coisas que eu converso com os meus filhos em casa que eu não converso com eles na rua, que eu não converso com eles quando eu estou na frente de estranhos, quando eu não converso com eles quando eu estou em eventos. Por quê? Porque na casa, na intimidade, tem comunicação. Então eu posso chamar a atenção dos meus filhos, eu posso elogiá-los, eu posso abraçá-los, eu posso, falar de coisas mais, eu posso dizer, pontuais com eles, porque na intimidade tem comunicação. Na intimidade tem comunicação, é que nem um casal. Você não conversa sobre tudo na frente dos outros com a sua mulher ali do lado, ou com seu marido. Você não vai conversar de problemas de casal, problemas de família, problemas da casa na frente dos outros, certo? Você não vai lavar a roupa suja da sua casa na frente dos outros. Você vai ter um tempo de intimidade com a sua esposa e ali você vai conversar e ela também vai conversar com você e ambos vão se arrepender, vão se aproximar de Deus e vão fazer os ajustes necessários, porque a intimidade é crucial para a comunicação. E a comunicação é necessário para a mudança. A comunicação é necessária para a mudança. Tem gente que fica aguentando calado tudo e não se comunica. E pelo fato de não se comunicar, não tem mudança. Então, fala que você não gosta das coisas que seu marido faz. E você, marido, fala para sua esposa. E filhos, conversem com seus pais. E pais, conversem com seus filhos. Porque a comunicação traz mudança. A comunicação traz mudança. A comunicação faz, com que comportamentos mudem. A comunicação faz com que haja mais humildade. Faz com que haja mais entrega. Então, é fundamental a comunicação. Você só pode mudar quando o Espírito Santo fala em sua vida. Entende isso? Você só consegue mudar quando o Espírito Santo fala com você. Toda vez que o Espírito Santo fala conosco, a nossa vida muda. Toda vez. Você pode entrar, na presença de Deus acelerado, você pode entrar na presença de Deus quebrado, você pode entrar na presença de Deus mal, mas quando você ouve a voz do Espírito, você é energizado por Deus. Você é energizado, você se levanta, você se coloca de pé, você tem um novo ânimo. Eu já entrei na presença de Deus me arrastando e saí vencedor. Porque a presença de Deus, quando ela vem, quando a voz de Deus fala conosco, ela nos dá a direção.
ela nos tira, sabe, de lugares de confusão. E digo mais, esses dias foi interessante. Eu subi na esteira para caminhar, certo? Eu subi na esteira para caminhar e coloquei um fone de ouvido e comecei, sabe, a falar com Deus, a conversar com o Espírito Santo, a ter aquele tempo de intimidade mesmo em cima da esteira. E de repente Deus começou a me dar caminhos a respeito de algo que estava parado. Então eu liguei para aquela pessoa, sabe, responsável, e eu disse: faça isso. Puxa, mas é muita coisa, eu vou anotar, então anote aí. Em 30 minutos, aquilo que estava parado já começou a movimentar. Em 30 minutos, por quê? Porque Deus me deu instruções específicas. O Espírito Santo falou comigo. E quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos coloca em movimento. Ele faz com que aquilo que está parado comece a funcionar. Aquilo que estava quebrado é consertado. É por isso que você precisa ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras. E cabe a mim, cabe a você treinar nossos ouvidos para ouvi-lo. E então teremos sucesso no Espírito Santo. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu terei sucesso no Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E se você não ouviu a minha mensagem onde eu falo sobre sucesso pelo Espírito Santo, escute essa mensagem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Escreve aqui também: Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Estamos orando por isso. Hoje é o 7º dia desse propósito. Deus vai nos abrir uma grande porta. E escute muito bem isso. Por que eu peço para você compartilhar? Porque a bênção não pode ficar só para nós. A bênção não pode ficar só para nós. Amém? O que eu vim fazer aqui no Rio Grande do Sul? Eu vim semear na vida das pessoas. Eu vim semear em igrejas pequenas. Eu vim semear em igrejas que precisam de ajuda, pastores que precisam de ajuda. Certo? Estou semeando. Poderia ficar lá em São Paulo, uma igreja gigante. Mas Deus tem me tocado de semear, de ser um semeador na vida das pessoas. Eu sou um semeador, eu tenho semeado constantemente. Semeio na televisão também. Assim como eu tenho parceiros, muitos de vocês são meus parceiros na televisão, eu também sou um parceiro da televisão. Eu tenho acreditado no poder da semeadura. Por isso, mesmo que você não tenha compartilhado hoje ainda com ninguém, pega depois essa oração e manda para 8 pessoas. Seja um semeador. Seja um semeador. Eu tenho mostrado para você que dá certo ser um semeador. Dá certo semear a palavra. Dá certo abençoar a vida das pessoas. Seja um semeador e Deus te recompensará. Amém? Não são palavras minhas, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Aquele que semeia, colhe. Aquele que semeia, colhe. Deus dá semente ao que semeia. Deus me deu semente. E eu tenho que ser um bom administrador dessas sementes. Amém? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus,
derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Nós oramos e pedimos ao Espírito Santo, nos abra portas, grandes portas, nos dê grandes acessos, coloque grandes recursos em nossas mãos, nos dê grandes oportunidades, traga grandes negócios, Pai, a esse empreendedor que está me ouvindo, a essa pessoa, Pai, que tem compromissos financeiros nessa semana, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperá-los, que o Senhor possa abrir portas na vida deles, que o Senhor possa trazer mais clientes, mais negócios, documentos que estão travados, negociações que estão travadas. Nós oramos por liberar agora que haja uma unção de rompimento, de avanço na vida dessa pessoa, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro pedindo ao Senhor para que o Senhor cure agora a vida de cada pessoa que está doente, aquele que está com problemas de coluna. Eu oro pela cura total da coluna dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Haja cura total, completa, restauração nessa coluna. Senhor, aonde houve, Senhor, desgaste ósseo, aonde houve quebra, aonde houve machucaduras graves, eu oro por milagres agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os. E eu oro, Senhor, para que a bênção do Senhor enche essa casa. E nós pedimos, Espírito Santo, encha nossas vidas. Amém e amém. Glória, glória. Compartilhe agora, seja um semeador. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Até mais.